A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 17. Nós iniciamos essa mensagem no último domingo e nós vamos então continuá-la. Fomos no último domingo até o versículo 13 e nós vamos continuar a partir do 14, não vou dizer que vamos concluir até o 17, se for possível, faremos isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque desde o início deste culto, já fomos muito abençoados pelo Senhor. Com a tua palavra que foi abundantemente lida aqui, e com cânticos que revelam a tua glória, falam da tua palavra, falam da tua obra, nós fomos abençoados, nós fomos edificados. Também com a entrega das ofertas e dos dízimos. Agora que a tua palavra, Senhor, mais uma vez foi aberta e lida e será pregada, que o Senhor continue a nos abençoar e a nos falar. Dá que o nosso coração, com humildade, acolha a sua palavra com mansidão. Que o Senhor me conceda poder e graça para que eu fale da tua parte e para que eu fale a tua palavra com temor, com tremor e com fidelidade. Nos abençoa, Senhor, e faz com que toda obra do mal seja repreendida pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Como já disse, nós falamos do versículo 11, 12 e 13 semana passada, a respeito das pessoas os nascidos em Cristo, que o apóstolo Paulo ele vem combatendo as heresias ali, principalmente no capítulo 2, contra o ascetismo, o legalismo, o sincretismo, e ele adentra no capítulo 3 com aquela palavra portanto. Ou seja, uma vez que agora vocês estão em Cristo, pense nas coisas do alto, busquem as coisas do alto, faça morrer a sua natureza terrena, não mintam mais, vivam na verdade uns com os outros, porque vocês são membros do corpo de Cristo. E a partir do versículo 11 ele mostra que não há mais separação, barreiras, porque as barreiras em Cristo, elas foram quebradas. E ele fala de 4 barreiras: raciais, religiosas, culturais e sociais. Não há judeu, nem grego, nem rico, nem pobre, nem livre, nem escravo, nem cita, nem bárbaro. As paredes foram quebradas. E a partir do versículo 12, aquilo que falamos semana passada, ele trata a respeito de quem somos, da nossa identidade agora em Cristo.
e ele fala que somos eleitos, somos amados, somos santos. E essas marcas ou essas características devem ser percebidas na nossa vida através de virtudes que devem aparecer na nossa vida. A virtude da humildade, da mansidão, da misericórdia, da longanimidade devem estar presentes na nossa vida. E a partir do versículo 13, então, ele fala a respeito de que nós precisamos, como crentes, como congregação, como membros do corpo de Cristo, suportar um ao outro nos dois sentidos, de dar o suporte para aquele que está enfraquecido, necessitado, mas também de suportar aqueles crentes mais difíceis. E nós não queremos dourar a pílula, sabemos que existe crente, ele é crente, ele vai para o céu, mas às vezes ele é um pouco chato, inconveniente, e nós não podemos fugir das pessoas, nós precisamos também dar suporte a essas pessoas. E assim, falamos por último da necessidade do perdão. Nós temos como cristãos, como pessoas nascidas em Cristo, que perdoar. Faltou falar algo naquela oportunidade, e eu fiquei pensando na semana e vou falar hoje. O perdão, ele é necessário, ele tem que ser praticado, mas, a bem da verdade, existem algumas situações que são raras, que a despeito do perdão, não dá para voltar à amizade, por exemplo. Existem situações, eu estou falando de situações extremas, casos graves, que não nos isenta do perdão, mas que às vezes aquele relacionamento não tem como voltar. Mas a despeito do relacionamento não voltar, eu não posso nutrir no meu coração mágoa, ódio, amargura por quem quer que seja. E o parâmetro lá é, da maneira que Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós devemos também perdoar a quem quer que seja. Então, Cristo nos perdoou, Deus em Cristo nos perdoou, e nos perdoou de maneira total e completa. Não foi um perdão parcial, não foi um perdão condicional. Aliás, a condição é o arrependimento. E Ele nos perdoou de maneira total. Então, eu não posso perdoar o irmão ou a irmã 80%, 50%, 90%. O nosso perdão, ele precisa ser total, da mesma forma que Deus, ele também nos perdoou. Então, falamos sobre isso. Humildade, misericórdia, bondade, mansidão, paciência, perdão, suporte. E agora, a partir do versículo 14, nós vamos continuar falando de outras virtudes que são recomendadas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que foram nascidos em Cristo. Irmãos, a vida cristã não é uma vida de futilidades ou de facilidades. A vida cristã emprega abnegação. A vida cristã emprega você também, como disse Cristo, carregar a sua cruz. Então, muitas pessoas, às vezes, elas se entregam à fé cristã, mas acham que a vida, ela é uma vida simplificada. Não é. Ser cristão envolve muitas coisas difíceis de serem feitas, mas não impossíveis, porque nós não estamos nessa batalha sozinhos. Nós estamos debaixo do poder do Senhor Jesus. E como nós ouvimos hoje de manhã, nós em Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. E uma das coisas difíceis de se fazer como cristão, se você for honesto, é perdoar. Perdoar não é fácil, mas não obstante nós temos que perdoar. E amar indistintamente, que é o que a Bíblia diz, nós precisamos amar também, como a Bíblia diz, de maneira sacrificial, que é o amor ágape, também não é fácil. E a Bíblia, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ela diz assim, o amor tem que começar na família, tem que ser percebido da igreja, tem que alcançar o próximo e tem que chegar no nosso inimigo. Mas vamos ao versículo, número 14, vamos ler todos juntos. Vamos lá, versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo isso o quê? Da bondade, da humildade, da misericórdia, da paciência, da longanimidade, acima de tudo isso esteja o amor. Então, nós falamos que a vida cristã é um constante e eterno despojar e revestir. E nós falamos que despojar significa você tirar a roupa e revestir, colocar novas roupas. Então, agora ele fala que o amor, ele é este vínculo. O amor é este vínculo da perfeição. Então, se você pensa naquilo que nós precisamos despojar e naquilo que nós precisamos vestir como uma roupa, então o amor é aquele cinto que vai prender essas roupas. O amor é aquele, vamos dizer assim, lubrificante que vai suavizar cada uma dessas práticas. Por quê? Podemos até usar de misericórdia sem amor. Podemos usar de bondade, mas sem amor. Mas essa prática, ela não vai agradar a Deus. Ela pode até servir o outro, mas o que vai agradar a Deus é quando nós somos misericordiosos, bondosos, humildes, longânimos, pacientes, mas em amor. Fazendo isso com amor e em amor. E que amor é esse? Esse é aquele amor que Jesus cita lá em João 13:35, dizendo que os discípulos, na partida dele, deviam amar um ao outro, porque assim o Evangelho seria conhecido. Nas palavras do Hernandes Dias Lopes, o amor, ele é o cartão de apresentação do cristianismo. O amor, ele é a apologética do cristianismo. E esse amor, ele não é apenas de palavra, mas esse amor precisa ser verdadeiro e de ações, conforme 1 João, se alguém puder colocar ali, por favor, 1 João 3,18, bote aí, por favor, querido. Vamos ler todos? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor é mais do que um discurso, o amor é mais do que uma retórica, o amor de fato ele é uma ação prática. E Paulo está dizendo aqui aos Colossenses que dessa vida do cristão, nessa vida da congregação, todas essas minhas virtudes faladas anteriormente, elas precisam ser amarradas. É como um cinturão que prende a nossa calça, que prende a nossa roupa. Você colocou lá a calça, você colocou a camisa, mas para aquilo ali ficar sustento, você coloca o cinto e você prende para que isso esteja de fato ajustado, preso. Então o amor é o que vai dar a liga a essa ação de misericórdia, a essa ação de humildade, a essa ação de bondade, a essa ação de paciência. Então a gente poderia perguntar o que significa ou para que serve o pastor, por exemplo, nós chegarmos aqui e trouxermos uma doutrina ortodoxa, mas sem amor. O que valeria nós chegarmos aqui e prepararmos um sermão de 3 pontos e com bastante citação e com um sermão robusto, mas fazê-lo sem amor? O que adianta nós fazermos atos de benignidade ou de beneficência, por exemplo, através da junta diaconal, que é o que acontece aqui? Nós temos uma junta diaconal atuante, que ajuda o necessitado, que ajuda o enfermo, que ajuda o aflito, que vai lá, que socorre, que ora, que leva donativos. Mas se tudo isso fosse feito sem amor, que valeria? Então a ideia do apóstolo Paulo é que nós possamos ter as nossas atitudes e usar as nossas virtudes vinculadas por esse amor. E como disse anteriormente, esse amor precisa começar a partir da nossa casa, a partir da nossa família. Nossas ações precisam ser permeadas pelo amor a partir da nossa casa. Veja por favor aí, querido, Efésios 5:25. Vamos ler todos juntos. Efésios 5, 25, 28, 33, mais um de cada vez. Vamos lá todos juntos? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um dos aspectos do amor, o amor do marido para com a esposa, que tem que ser um amor dedicado, tem que ser um amor em sacrifício, tem que ser um amor declarado. Então a Bíblia nos ensina que a partir da nossa casa nós temos que demonstrar esse amor. E quando o homem faz isso, o cabeça faz isso,
O líder do lar faz isso. Quando ele não é um brucutu, mas quando ele é sensível, e quando ele, à luz do que diz aqui esse próprio capítulo, no versículo 19, ele não trata a esposa com amargura, mas ele trata a esposa com ternura. Isso reverbera na vida dos filhos, isso reverbera na vida da própria esposa. Então, a partir do nosso lar, o amor, ele tem que ser praticado com sinceridade. Amém? Amém. Não, só os homens. Amém? Amém. Graças a Deus. 28, por favor. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, aqui é um dos aspectos do amor, né? Mas uma família onde o homem ama a sua esposa, essa família tem muita condição de ser um lar feliz. Porque, como dizem, né? Quando mamãe está feliz, todo mundo está feliz. Quando uma mulher é bem tratada, quando uma mulher é amada, isso reflete em todo o ambiente do lar. E quando você chega naquela casa, você sente o aroma da paz. Você chega naquele lar que tem amor, você sente o aroma da felicidade, da alegria. Você percebe o trato, você percebe a maneira que eles se falam, que eles se tocam, que eles se olham, e você vê no ar que aquele lar é um lar abençoado. E isso nem significa ser um lar abastado financeiramente, mas ser um lar inundado do amor. Esse amor que Paulo está falando aqui, que a congregação deve viver de um para com os outros, ele também deve ser estendido ou iniciado na nossa própria casa. 33, por favor, versículo 33. Vamos lá, todos juntos? Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, homens, a partir de mim, que Deus nos ajude a sermos mais amorosos com as nossas respectivas esposas. As mulheres podem dizer amém? Amém. As nossas esposas vão agradecer, os nossos filhos vão agradecer, a nossa família como um todo vai agradecer. Então, o amor, ele começa a partir do nosso lar. Não se deixe levar por aquela ideia ignorante de que você bota dentro de casa a comida, você dá o dinheiro, você trabalha muito, você está dando melhor. Isso não basta. E outra coisa, quem ama tem tempo para quem ama. Quem ama quer estar perto de quem ama. E quem ama, declara que ama. Às vezes a mulher pergunta assim, você me ama? Você nunca mais me disse? Aí o miserável diz, e eu não disse no dia que a gente casou? 30 anos atrás. Eu ouvi alguém dizendo assim, é mesmo assim. É para você dizer sempre. É para você dizer todos os dias. Porque o fato de você só colocar as coisas dentro de casa, ser fiel, ser um homem direito, tudo isso é importante e necessário, mas é muito importante você declarar que você ama a sua esposa. Amém? Não é o momento agora, mas isso também deve ser dito dos pais para com os filhos, viu? Muitos filhos carentes de receber um cheiro do pai, do filho, da mãe, de ouvir do pai e da mãe, meu filho, eu te amo, você é importante para nós. Estamos vivendo uma geração aí de muitos adolescentes e muitas crianças carentes. E aí, às vezes, quer suprir essa carência em outro lugar ou de outra maneira. É só um parênteses. Mas esse amor que começa em casa deve também ser percebido na igreja. Por favor, 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. Vamos todos juntos? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amai
os irmãos. Não está dizendo ali, se o seu irmão ele for bonitinho, ame. Se o seu irmão for gentilzinho, legalzinho, gente boa, ame. Está escrito que nós precisamos amar o irmão, independente de quem seja o irmão. Amém, igreja? O que é muito fácil a gente amar aqueles mais próximos da gente, aqueles que têm ideias parecidas com a gente. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar os irmãos, todos os irmãos, com as suas diferenças, com o seu modo de pensar por vezes diferentes, mas é nosso irmão, e em Cristo, nesse corpo nós somos um, e nós precisamos amar os irmãos, e esse amor que começa em casa tem que ser percebido na igreja, mas tem que alcançar o nosso próximo. Mateus 19:19, por favor, queridos, vamos ler todos juntos. Vamos lá? Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse próximo, ele sai inclusive da esfera da igreja. Nós precisamos amar também o nosso próximo, independente de quem seja este próximo. Lucas 6:27, tem que chegar até os nossos inimigos. Lucas 6:27, vamos lá? Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Eu disse a vocês que o Evangelho pede da gente, requer da gente coisas difíceis. Amar o inimigo. A pessoa fez mal a você, a pessoa puxou o seu tapete, a pessoa quebrou você numa sociedade, a pessoa fez um mal a seu cônjuge, a seu filho. O que a Bíblia está dizendo? Ame. Mas eu preciso também explicar que esse amar não é simplesmente sentimento. Pode até ser, pode envolver. Tem gente que consegue. Mas esse amar significa, precisou de você, aquela pessoa te feriu, te traiu, te machucou, te causou danos terríveis, mas se ela precisar de você, estenda a sua mão. Isso é um gesto de amor. Inclusive para o inimigo, aquela pessoa que te fez mal, caluniou você, difamou você, roubou você, prejudicou você. A Bíblia não diz mate, a Bíblia não diz ore para cair um trovão, um raio na cabeça dessa pessoa. A Bíblia diz ame. E o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo Jesus, ele traz essas situações para que nós possamos vivê-la e sermos diferentes desse mundo. O mundo tem que olhar para a igreja e não ver divisão, e não ver facção, e não ver confusão. O mundo tem que olhar para a igreja e ele tem que ver ações de humildade, de misericórdia, de longanimidade, permeada pelo amor. O mundo tem que olhar para a igreja e dizer assim: ora, veja como aquele povo se ama, veja como aquele povo se respeita, veja como aquele povo se considera, porque a igreja é a luz do mundo aqui nessa terra. A igreja é o sal da terra. Então, como eu falei na semana passada, quando há divisão, quando há confusão, quando há fofoca, quando há intolerância, quando há querela, só uma pessoa é beneficiada, e esta pessoa se chama Satanás. Então, promover querela, grupo, divisão, indiferença, significa servir ao diabo. Ainda que com o nome de cristão, ainda que batizado, ainda que envolvido em trabalhos da igreja, mas se pessoas trabalham em favor de partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor João, eu sou do pastor Edson, eu sou do pastor Alisson, eu sou do pastor José, eu sou do pastor Fábio. Isso é divisão, isso é partidarismo, isso é semeadura de Satanás. E Satanás. E nós precisamos, como o pastor tem falado ultimamente, ter discernimento, para a gente não pensar que está servindo a Deus e está servindo ao diabo. Então o mundo tem que olhar para a igreja e ver essas marcas da paciência, da bondade, da humildade,
do altruísmo, do amor. Esse mundo de desespero, ele tem que olhar para a igreja e ver um lugar que ele pode dizer assim: ali tem esperança. E a esperança da igreja é a esperança viva. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Versículo 15, outra situação, agora ele vai falar da paz. Vamos ler juntos o versículo 15, vamos lá, irmãos. Seja esta paz que está falando aqui é aquela paz derivada de um coração que descansa e de um coração que tem contentamento, porque ele sabe ou ela sabe que o seu Redentor vive. Lembra das palavras de Jó? O meu Redentor vive. Então, essa paz, ela é fruto desse descanso e ela é fruto desse contentamento, de que o seu Redentor vive. E quanto ao seu passado, você tem certeza, os seus pecados foram perdoados. Você olha para o passado, você olha para a cruz e você vê que ali os seus pecados, eles foram pagos. O escrito de dívida que pesava contra nós foi pago, e em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. Eu olho para o meu presente e eu não temo, porque eu sei que o meu presente está seguro na mão de Deus. Não sou eu que dirijo a minha vida, não sou eu que tenho as rédeas da minha história. A minha vida não está na mão do acaso, do destino. A minha vida está nas mãos de Deus. Então eu olho para o presente e sei que Deus está dirigindo bem a minha vida. E quando eu vou para Jeremias 29:11, aí então meu coração se enche de maior esperança, porque diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, os pensamentos do povo da aliança, os pensamentos de Deus para com o povo de aliança, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Afugente o medo do seu coração, confie, Deus cuida de você. Você fica pensando que é você mesmo que cuida, não é. Quem cuida é o Senhor, e Ele dirige bem a nossa vida. E quanto ao futuro, eu posso estar seguro de que nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Diz Paulo lá em Romanos 8, nem a morte, nem a fome, nem nudez, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha paz no seu coração. Um monte de crente vivendo perturbado, atarantado, com medo, inseguro, e amanhã, e semana que vem, e a política, e se fulano for preso, e se fulano for solto, e se fulano for eleito, e se fulano não for eleito. Gente, nossa vida está nas mãos de Deus. Isso não isenta nossa responsabilidade, nosso compromisso, isso não isenta as nossas atitudes. Mas nós devemos confiar a nossa vida, a nossa história, o mundo inteiro está nas mãos de Deus. E haja o que houver, na vida do povo da aliança, nada vai nos separar de Jesus. Então essa paz, ela precisa estar no nosso coração, como diz aqui: seja a paz de Cristo o árbitro. O árbitro aqui é uma linguagem para aquele juiz de práticas esportivas, seja futebol, seja vôlei, teve uma infração, ele para. Então, nós devemos ter práticas dentro daquilo que é prescrito pela Bíblia, dentro das regras. Infringiu a regra, para. Há um conflito, o que deve então reger nossas atitudes? Conflito na igreja, confusão na igreja. Ei, esse não é o caminho de Deus, essa não é a direção de Deus. Vamos chamar todos o quê? A paz. A paz tem que dominar, a paz tem que prevalecer, tanto no meu coração, quanto essa paz
que eu tenho da parte de Deus como interna, ela precisa ser reverberada nas minhas relações externas. É impossível dizer que estou em paz com Deus, mas viver em guerra com meu irmão, querendo morder, querendo matar, querendo eliminar, querendo envergonhar. A paz que eu tenho no sentido vertical com Deus, essa paz também precisa ser reverberada no sentido horizontal com o meu irmão, porque essa paz não é ausência de guerra, essa paz não é a paz do cemitério, essa paz é a paz de Cristo. Que em João 14, 27 ele diz: a minha paz eu vos dou. É a paz de Cristo que deve reinar no meu coração, no seu coração e no meio do povo de Deus. E essa paz, ela é uma pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Seja a paz o árbitro em seu coração. Então você viu ali uma situação de conflito dentro do corpo de Cristo, na sua casa. Você tem que chegar lá como um pacificador, como um pacificador. E ele continua dizendo, ainda aqui no versículo 15, termina assim: foste chamados em um só corpo, e sede o quê? Agradecido. Irmão, a gratidão tem que estar no nosso coração. A gratidão, ela é apontada com uma coroa das virtudes. Deixe de murmurar. Vou falar uma coisa aqui bem forte. Murmurar é chamar o diabo para perto. Murmurar é chamar o diabo para perto. Paulo está dizendo: sejam um povo da paz e sejam um povo agradecidos. Tem gente que ela só faz reclamar. Tem gente que ela só faz murmurar. Vamos olhar a vida numa perspectiva daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem abençoado, daquilo que Deus nos tem dado, sobretudo em Cristo, adotados em Cristo, justificados em Cristo, eleito em Cristo, santificado em Cristo, selado pelo Espírito Santo, família de Deus, conforme Efésios 2,19. Aí, se for trazer para as situações existenciais, você tem um trabalho, você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma cama. Se você faz 3 refeições por dia, a ONU considera que você é uma pessoa rica, porque na maioria das pessoas do mundo, elas dormem sem saber se amanhã ao acordar vai ter alguma coisa para comer. E eu estou dizendo 3 refeições porque esse é o parâmetro da ONU, mas eu tenho quase certeza que aqui todo mundo faz no mínimo 5. Fora as beliscadas, amém, irmãos? As idas à geladeira de madrugada. Então nós temos tanta coisa para agradecer a Deus. Agradecer por ter uma igreja para congregar. E sem qualquer soberba, uma igreja que tem buscado ser séria, ser bíblica, ser acolhedora, ser contemporânea. Uma igreja que tem buscado orientar biblicamente, desde criança a idoso, de casado a solteiro, de viúvo a divorciado, com todas as dificuldades que se tem numa igreja, mas há uma intenção, uma seriedade, uma busca. Então sejamos gratos, irmãos, gratos a Deus. Deixe de murmurar, amém? De reclamar, porque quem murmura chama o diabo para perto. 16 diz, vamos ler juntos? Habite. Aqui nós temos uma ordem, é um imperativo, habite. Habite é um imperativo. A palavra do Senhor, ela deve habitar, não pobremente, mas ricamente no nosso coração. E aí eu vou falar de novo da nossa igreja, que disponibiliza várias maneiras de você, como membro, ter acesso à palavra de Deus. Temos células, temos escola dominical, temos o culto dominical, tanto de manhã quanto à noite. Espalhamos por aí, o pastor tem espalhado por aí, devocionais.
Então, incentivos para que nós tenhamos acesso à palavra de Deus e essa palavra, ela possa habitar ricamente, profundamente, abundantemente no nosso coração. A sociedade bíblica e outras sociedades têm disponibilizado aí todo tipo de Bíblia, de bebê, de criança, de vovó, da prosperidade, do consolo, todo tipo de Bíblia. E muito provavelmente todos vocês aqui têm mais de uma Bíblia em casa. Mas o que se percebe é que quanto mais cresce a oportunidade ou o privilégio de termos Bíblia, parece que nós estamos entrando num analfabetismo bíblico. Por quê? Porque muitas vezes a Bíblia está aberta, com aquela superstição, no Salmo 91, as páginas amareladas, não vale nada, a Bíblia é para ser lida, amém? Nós precisamos nos nutrir da Bíblia, nos encher da Bíblia, para sermos pessoas mais bíblicas, para que possamos conhecer melhor a palavra de Deus, para que possamos, à luz do que também está escrito aqui, nos aconselharmos biblicamente e de maneira mútua, um aconselhar o outro. Então essa palavra precisa estar dentro do nosso coração. Quando nós somos cheios da Bíblia, nós somos governados pela palavra. E a ideia aqui é aquela ideia assim, de uma casa em que mora uma pessoa, que a casa é alugada, que ela é o inquilino, e uma casa própria. A ideia aqui é de que é um morador de uma casa própria. Esse morador é a Bíblia, é a palavra de Deus dentro do nosso coração. A casa é dela, ela tem acesso a todos os cômodos, ela vai ficar ali, ela vai morar ali para sempre. A casa alugada não, o inquilino está lá, o dono chega e diz, eu quero a casa, eu vou vender, eu vou alugar para outra pessoa, eu preciso da casa, e você tem que sair. A ideia aqui é de que a Bíblia ela tem que estar morando para sempre no nosso coração e ter acesso a todos os aspectos da nossa vida, amém, irmãos? Ela vai ser o nosso guia, ela vai ser a nossa bússola, ela vai nos orientar, ela vai nos ensinar na relação familiar, na relação profissional, na relação da igreja, na relação social. Ela vai ser a nossa única regra de fé e prática. Quando a gente fala isso aqui aos batizandos, não é um bordão, aquilo ali, nem um jargão, aquilo ali é realidade. A Bíblia precisa ser, sim, a nossa única regra de fé e prática. Cuidado com quem você se aconselha, cuidado que tipo de coisa você ouve na internet. Tudo que nós ouvimos precisa estar submisso ao que a Escritura diz. A cultura, a moda, seja o que for, tem que estar submissa à autoridade da palavra. E a ordem é que a palavra, ela habite ricamente no seu coração. Vou escolher uma profissão. O que a palavra de Deus diz sobre isso que eu estou pensando? Vou escolher alguém para namorar ou para casar. Quais os princípios que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, todos os aspectos da nossa vida devem ser norteados pela palavra de Deus. O bom relacionamento com a palavra de Deus desemboca em aconselhamento. O bom relacionamento com a palavra de Deus deságua em músicas de louvor e de adoração. Por isso que diz aqui o texto, dizendo assim, a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A música, como foi dito aqui, ela tem uma facilidade muito grande de nos ensinar, de nos doutrinar. Por isso temos um cuidado grande aqui na igreja com as músicas. Por isso temos um pastor João, para cuidar da área da música, para a gente não cantar asneira. Hoje de manhã eu estava vendo, cantamos aquela música, com o meu coração. Aí, aquilo ali que ele está cantando, não sei quantos perceberam, está falando de Romanos 10:9. Aí depois ele diz que Cristo desceu, se humilhou, Filipenses 2:5. Nome sobre todo nome, Filipenses 2:10. A música que cantamos agora à noite, a profissão de fé, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai. Então, é cantar e entender que estamos cantando a palavra. E quando cantamos, nos enchemos da palavra, adoramos a Deus com a palavra, louvamos a Deus com a palavra. Olhe, tenham cuidado com o tipo de música evangélica. Não estou falando de música do mundo, não. Estou falando de música evangélica. Um monte de música evangélica feita
sem ter o conteúdo da palavra. Músicas horríveis. Aí você, incauto, acha assim, porque a música é de crente, eu posso ouvir ou posso cantar. Às vezes a música é evangélica, com todas as aspas, mas só fala besteira na música. Vou falar uma aqui, eu sei que eu vou chocar muita gente. Eu falo ou não falo? Tá vendo, pastor? O povo gosta disso. Não vou falar não, pô. Essa música é muito popular e muita gente gosta, vai ficar chocado. Não quer que o pessoal fique ansioso, mas... Eu vou falar, mas eu sei que o povo daqui não canta. De outros lugares cantam. Peraí, deixa eu me lembrar uma parte assim. Sarinha que sabe. É alguma coisa assim, eu vou estar no palco e você na plateia, e você vai ver. É a melô da vingança. É a melô da vingança. Ali a pessoa está cantando pura vingança. Você vai ver o escolhido, não sei o que, não sei o que. Aí eu venci, e você vai ver que eu venci. Miserável. A melô da vingança. Vou falar outra. Falo? Assim, depois eu sei, você pode me chamar depois no particular, a gente pode conversar. Me mostra aqui, pastor. Raridade, pô. Raridade é uma música antropocêntrica. Raridade é uma música do homem para o homem. Negócio do espelho, não sei o quê, BBB. Quem conhece Raridade? Até os pagodeiros cantam Raridade. Mas deixa para lá. Então a música cristã, ela tem que estar eivada da palavra de Deus. Não é que nós somos perfeitos, mas se tem um cuidado muito grande aqui na igreja com a música. Por isso que às vezes chega alguém, canta essa música, bota no louvor. Não bota, porque tem uma heresia, tem um erro doutrinário, tem uma situação grave, que às vezes você não percebe, mas o pastor percebe, o líder do louvor percebe, e aí não canta. Aí às vezes a pessoa fica, não canta essa música, não faz isso, não faz aquilo, só canta o quê? Aqui é assim, irmão. Aí você vem de outros arraiais, quer que cante isso, quer que faça aquilo. Não, se você veio para cá, você tem que entrar no modo daqui. Amém? Amém? Então, que a palavra do Senhor habite ricamente no nosso coração, não pobremente. Aí você pensa agora, não responda, não levanta a mão, não catuque ninguém. Como está a sua vida com a Bíblia? De leitura, de meditação, de reflexão. Eu ouvi uma mensagem do Augusto Nicodemos, um cortezinho, ele falando assim, se você tirar 15 minutos por dia para ler a Bíblia, no final do ano você terá lido a Bíblia por 90 horas. 15 minutos por dia. Então, irmãos, vamos mergulhar na Escritura. Amém? Amém? Vamos ser crentes da Bíblia, vamos ser ricamente cheios, nutridos pela palavra de Deus. E quando a gente cantar, e quando a gente orar, o que vai sair da nossa boca é a palavra de Deus. Vamos ler juntos o versículo número 17. Eita, 7h35. Vamos ler juntos o versículo 17. Pode ler. E tudo... Amém. Louvor pode vir. Vai jogar bola? Vai em nome do Senhor Jesus. Vai para a academia? Vai em nome do Senhor Jesus. Vai fazer um negócio? Faça em nome do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quer sejam em palavras, quer sejam em atitudes, porque ambas não podem ser desassociadas. Tanto a palavra quanto a atitude tem que ser feita diante de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida não tem que ser uma na igreja e outra lá fora. A nossa vida tem que ser a mesma. E a nossa vida, ela tem que ser em todos os seus atos e palavras feitas e feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se fosse Jesus no meu lugar, como eu jogaria futebol? Se fosse Jesus no meu lugar, como eu iria para a academia? Se fosse Jesus no meu lugar, como eu iria para a faculdade?
como eu iria para o meu trabalho, como eu negociaria, como eu venderia esse terreno, ou compraria esse terreno, ou venderia esse carro, ou comprasse esse carro, como eu faria isso ou aquilo, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? Inclusive tem um livro e inclusive tem um filme, se Jesus, o que Jesus faria se ele estivesse em meu lugar. Então, não tem nada muito difícil para entender nesse versículo 17 não, quer seja em palavras, quer seja em ações, faça tudo em nome do Senhor Jesus. E o mundo vai ver Jesus através de quem? Através de quem, irmãos? De nós. Então, se nós fizermos que não seja para a glória dele, ele vai ser mal visto nesse mundo. Mas se nós fizermos de maneira que ele vai ser glorificado, que ele faria no nosso lugar, ele será bem visto. E outras pessoas vão ser atraídas. Eu leio para a igreja: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vai dar aula, professor? Dê em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vai atender o paciente, médico? Em nome de Jesus. Vai advogar uma causa, senhores advogados? Em nome de Jesus. Enfermeira, técnico, pedreiro, arquiteto, design de interiores, vai fazer o trabalho em nome do Senhor. Mecânico, gari, ajudante de pedreiro, pintores, vai fazer alguma coisa em nome do Senhor. Corretor de imóveis, trabalhadores do Detran, policiais civis, militares, federais, funcionários públicos, vai fazer alguma coisa. Empresário, comerciante, comerciário, industriários, fazer alguma coisa em nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.